Fala pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Olha só, nós vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos ondulatórios. Eu vou fazer uma série com vocês falando sobre essa parte que é dos fenômenos ondulatórios, ok? Então a partir de agora eu quero mostrar para vocês quais são os principais fenômenos, como é que vai cair a nível de prova. Nós vamos falar um pouquinho sobre a reflexão, sobre a refração, sobre a difração, sobre a interferência construtiva, destrutiva, mas nós vamos mostrar para vocês que esses fenômenos que nós falamos aqui, eles podem ser do tipo transversais, longitudinais ou mistos. Mas quando eu falar da polarização, a polarização ela vai ser exclusivamente de ondas transversais. Para a gente poder entender um pouquinho melhor a respeito disso, para a gente poder trabalhar com essa ideia com vocês a partir de agora, olha só o que a gente vai falar. Vamos começar pela reflexão, vai ser o primeiro fenômeno que nós vamos entender. E refletir é uma coisa muito legal, porque é quando a onda bate em um meio e volta para o próprio meio. E aí você já sabe, ocorre quando uma onda incide sobre um obstáculo e retorna ao meio de origem da propagação. Também você vai perceber que nesta onda refletida ela contém todas as características da onda incidente. Quando a gente falar nas características de uma onda, eu estou me referindo à velocidade, ao comprimento de onda e à sua frequência. Elas permanecem constantes. Tanto a onda de incidente como a onda refletida mantém todas as características de uma onda. Lembrando, velocidade, comprimento e frequência, que é a forma do você lambda e ferida. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência, ok? Bem, professor, como é que a gente pode trabalhar essa reflexão de maneira unidimensional, ou seja, em uma única dimensão? Eu vou dar um exemplo de uma corda fixa para vocês. E aí eu quero que vocês percebam que ela está dada a um nó. E aí a gente colocou um pulso nessa corda. Veja, deu um pulso incidente, ele bate na corda, sofre o fenômeno da terceira lei de Newton chamada ação e reação. Então, quando ele tenta subir a corda, o nó joga ela para baixo, e aí ocorre o que a gente chama de inversão de fase. Veja, todas as características da onda foram mantidas. Ele tem a mesma velocidade de propagação, o mesmo comprimento de onda e a mesma frequência. A única coisa que aconteceu foi uma inversão de fase. Professor, ainda em cordas, nós podemos ter com a extremidade livre? Observem aqui, ó. Agora nós temos uma argola. E aí, com a argola, ela, quando o pulso chega, ela joga a argola para cima e desce. Então, todas as características são mantidas, né? E não tem inversão de fase. Olha que coisa interessante. Quando a extremidade é fixa, todas as características se mantêm, mas ocorre uma inversão de fase no pulso da onda. Quando a extremidade é livre, não ocorre a inversão de fase. Se ela entra por cima, ela volta por cima. Se a incidência é por cima, a reflexão também é por cima. Ficou entendido isso, galera? É fácil de perceber, então se liga na reflexão unidimensional que eu citei como exemplo de uma corda e provocando uma onda transversal. Ainda dentro dessa reflexão, eu vou mostrar para você quando é que ocorre o que a gente chama de reflexão bidimensional. Essa é bem legal de ser percebida porque ocorre em duas dimensões e normalmente quando a gente tem duas dimensões a gente se refere a superfícies líquidas, tá ok? Você vai perceber que o que está em azul representa as ondas incidentes e os que estão em vermelho são as ondas que bateram no obstáculo e foram refletidas, tá certo? Então elas chegam no obstáculo e saem do obstáculo. Essa é a característica que a gente chama através da reflexão de onda. As ondas incidem, batem numa plataforma e voltam. Mas aí a gente vai conhecer algumas leis, principalmente porque a gente sabe que são duas leis muito importantes, duas leis que são cobradas a nível de prova e que você tem que estar esperto. Por exemplo, a gente vai dizer que o raio incidente, eu estou representando aqui por esse amarelo, o raio incidente e o raio refletido. E ainda vamos colocar uma reta chamada de normal, porque vai formar um ângulo de 90 graus. Então, o raio de incidência, a reta normal e o raio refletido estão contidos no mesmo plano. Eles são coplanares. Essa é a primeira lei, tá certo? O raio de incidência, a reta normal e o raio refletido, eles pertencem ao mesmo plano. A segunda lei, professor, o ângulo de incidência será sempre igual ao ângulo refletido. Se você lembrar dessas duas leis, você consegue fazer as fórmulas para a reflexão de uma onda. Professor, vamos colocar isso em prática para a gente ver como é que funciona? Bem, eu vou colocar um exemplo para você de uma questão típica, características de prova, tá certo? Mas observe com atenção. O sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida da distância do fundo do mar pela emissão de sinais sônicos.
e ultrassônicos, e a recepção dos receptivos ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois do som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por no mínimo 1 segundo. Então, esse tempo de 1 segundo a gente já vai ficar com ele memorizado. É o tempo que ele consegue captar esse eco. Considerando uma condição em que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, a gente vai dizer que é um som limpo, no ar limpo, não é? Onde o ar não é poluído, qual é a distância mínima? Olhe bem que ele usa a palavra distância mínima que a pessoa deve estar de um anteparo refletor, pode ser uma parede, uma montanha, né? Para que se possa distinguir o eco do som emitido. Vamos lá, para a gente poder trabalhar uma questão como essa, a primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte: vamos imaginar uma pessoa, um garoto, uma garota, que está a uma certa distância de uma parede. Ela grita, ele vai até a parede e volta. É a onda chamada de onda refletida. O que está em verde é a onda incidente, o que está em vermelho é a onda refletida. Professor, como é que é a fórmula? Ora, a fórmula tradicional, velocidade é a distância dividido pelo tempo, é o deslocamento dividido pelo tempo. Mas, professor, o som tem 340 metros por segundo no ar e gastou um tempo de 0,1 segundo. Beleza. Então, o 0,1 que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando, e aí a sua distância fica de 34 metros. Aí o aluno faz, oxe, é muito fácil, professor. Mas calma. Muita gente se engana porque essa distância foi a distância do som ir e voltar. 34 metros foi a distância no momento que esse garoto, que essa garota gritou, chegou até a parede e voltou. Ah, professor, então quer dizer que esse valor tem que ser dividido por 2? Exatamente, porque ele foi o tempo de ida e volta. E aí você já sabe que essa distância, na realidade, seria o equivalente a 17 metros, alternativa correta da letra A. Ficou entendido, galera? Viu como é simples de trabalhar um fenômeno da reflexão? Então,